Saudações novamente, bem-vindos ao Imaginário Mausoleum. No vídeo de hoje uma dica pra galera do RPG, sites legais para você criar seus NPCs ou seus monstros pro D&D Quinta Edição, depois da vinheta. Fala galera, hoje eu vim trazer uma dica legal aqui, que eu considero muito útil, eu particularmente uso bastante, não só como mestre no meu dia a dia, mas também como produtor de conteúdo, como produtor de material para o D&D Quinta Edição. São 4 sites que eu vou falar para vocês, ou mostrar aqui para vocês, que eles ajudam bastante para você criar os seus NPCs de uma forma mais ágil, né? Uma forma mais automatizada e que agiliza bastante esse procedimento, que te dá bastante abertura para criar fichas bem completas e com mais velocidade, para você não ter que ficar, em muitos casos, consultando ali os livros, não ter que ficar quebrando a cabeça, lembrando o que a criatura faz, muito tranquilo. Então vamos lá. Primeiro eles, o Monster Shuffler. Tá, eu vou falar os nomes aqui, eles não têm nomes fáceis, não são nomes simples, mas não se preocupem com isso, porque eu vou deixar o link aqui na descrição de cada um deles, basta vocês clicarem, colocarem ali nos favoritos, aí vocês não esquentam mais a cabeça com esses nomes. Pois bem, o primeiro é o Monster Shuffler. Esse site em particular, vou colocar a imagem para vocês, ele é muito útil, especialmente para você criar NPCs. Por quê? Os NPCs na quinta edição, eles não seguem o mesmo padrão da terceira, né? Que na terceira edição você praticamente criava uma ficha de personagem ali para o NPC. Na quinta edição a coisa foi mais diferenciada. Os blocos de NPC na quinta edição, eles não seguem especificamente as regras da criação de personagem. Eles são uma coisa mais única ali, né? E o Monster Shuffler, ele agiliza muito isso, porque ele tem a opção da criação randômica. Você simplesmente clica lá no botão e ele gera. Ele vai te dar algumas opções. Você vai poder escolher a raça do personagem e você vai poder escolher se você quer que ele tenha alguma classe específica ou se você quer aquelas... Não seriam classes, mas você quer atribuir uma profissãozinha ali para o seu NPC. Em vez de classe, você atribui uma profissão e aí o próprio sisteminha lá, ele vai criar esse NPC com habilidades, com equipamentos, com perícias mais voltadas para essa profissão. Ou então, como eu disse, você pode já atribuir uma classe que aí ele vai criar esse NPC com todas as habilidades da classe escolhida, da raça ou da espécie, agora na 5.5, na escolhida, e todas as habilidades de acordo com o nível. Então você vai poder escolher o sexo do personagem, a classe que você quer, a raça, ele vai jogar tudo ali. Ele tem 2 opções, você pode escolher, o nível você não escolhe, tá? O nível ele vai gerar randomizado. Porém, você pode decidir se você quer que ele gere personagens de níveis baixos ou personagens de nível mais alto. Aí vai dar sorte. Ele gera 3 NPCs, então ele vai gerar 3 tentativas ali, dentro do que você colocou, e aí você escolhe a ficha que mais te agradar. Ou você manda ele gerar de novo, ele vai gerar outras 3. A questão é que, muito dificilmente a ficha vai sair exatamente como você quer, mas isso não tem problema, porque a partir do momento que você escolheu a que mais te agradou, você clica no ícone lá embaixo, na engrenagenzinha, e aí você tem a edição livre da ficha. Então você pode editar à vontade, você pode apagar coisa, acrescentar coisa, modificar valores, fazer o que você quiser. Então ele quebra muito galho para NPCs. Ele também te permite criar monstros, só que para criar monstros no Monster Shuffler, você teria que começar uma ficha do zero. Então você vai ter uma ficha em branco e você vai preencher com as características, com as habilidades que você quer lá pro monstro que você quer criar. Tem a opção de você salvar suas criações, compartilhar com a comunidade, você pode até baixar monstros que o pessoal da comunidade criou também e fazer a festa lá. E no fim você pode importar o arquivo em PNG, que aí você pode editar no Photoshop, colocar no seu livro, no seu documento, fazer o que você quiser. Pode importar em texto também e você pode até salvar ele num formato que seja compatível com o programa e com outros programas que leem esse tipo de arquivo. Então, vamos lá. Pontos positivos. Muito bom para criar NPCs, não tão fácil para criar monstros, porque vai exigir um pouquinho de trabalho, e ele já vem no modelinho de ficha do D&D 2014, né? Aquele modelinho do Stat Block lá.
Ponto negativo, ele serve mais para NPC do que para monstros propriamente ditos, e ele não tem o modelo de stat block do D&D 2024, ou D&D 5.5, né, que mudou. Agora você tem os quadradinhos lá nos bônus dos atributos, deu uma mudada visualzinha ali. E ele não tem essa opção, você só consegue fazer a de 2014. Então para mim esse é o ponto negativo, né? Para quem quer criar material mais no estilo da nova edição, ele já fica mais complicado. Não, claro, nada impede você pegar depois e fazer alguma coisa no Photoshop ali, mas é um trabalho extra. E eles estão para lançar uma versão atualizada, uma segunda versão do programa, tá em fase de teste, até agora, né, não ficou pronto, eles estavam com os problemas lá, então não tem previsão de quando vai sair. Eu não esperaria muito, tá? Eu não ficaria esperando, porque já faz tempo que tá isso aí, até agora não teve novidade, só tá a versão original ali, então por enquanto ele vai servir para o 2014 para criação de NPC. Bom, segundo programa, ou melhor, segundo site, TetraCube. O TetraCube, ele serve mais para você, mais uma vez aí na tela, ele serve mais para você criar monstros, né? Enquanto que o Monster Shuffler era mais para NPC, o TetraCube, enrolou aqui, o TetraCube, ele é mais voltado para a criação de monstros. Não que você não possa criar NPCs também, mas ele te dá uma mão na roda ali, uma mão na roda. Pra cada merda que eu... Cabeça de véio é uma bosta, né? Piada de véio é uma desgraça. Quer dizer, nem piada de véio, umas piadas que só eu entendo, só eu dou risada. Os outros acham que eu sou louco, e eles têm razão. Ele te ajuda para criar monstros porque ele tem uma lista de monstros já pré-preenchidas, ou seja, lá você vai encontrar todos os monstros OGL. Então qualquer monstro que seja OGL dentro da quinta edição, você vai ter lá na listinha. Você só não vai ter os monstros que estão fora da OGL, né? Que são aqueles de propriedade exclusiva da Wizards, que é Beholder, o Devorador de Mentes, né? O Mind Flayer. Aí você não vai ter, infelizmente. Mas o que tiver dentro da OGL, até de outras editoras que usam a OGL, você vai encontrar lá também e facilita bastante, porque você não precisa preencher nada do zero. Você escolhe o monstro que você quer, né? Às vezes você quer criar uma versão modificada, ou você quer criar algo parecido, né? Não igual, mas que tem algumas habilidades parecidas. Você só clica lá, ele já vai te dar a ficha com tudo que aquela criatura tem, e aí você edita, você pode editar os campos à vontade. Então você quer aumentar o dano, você quer aumentar os dados de vida, armadura, colocar novas habilidades, colocar novas magias, ali é só mexer, já vai estar meio preenchido, já vai agilizar bastante. Ele, ponto positivo para a criação de monstros, não tão útil para a criação de NPCs, e também tem essa questão da OGL, que às vezes você quer trabalhar com algum monstro, por exemplo, para James Guild, que você pode usar Beholders, Devoradores de Mentes, já fica mais complicadinho, porque você não vai ter uma base lá, você vai ter que criar do zero, e para criar do zero, daqui a pouco eu vou falar de coisas melhores. Então, o ponto negativo é esse, ele não vai ter tudo do D&D, de criaturas, e ele também vai ter o modelinho do D&D 2014, mas para quem quiser aquela ficha no modelinho do 2024, também não vai ter ali. Mas ele também te permite importar texto, importar... eu não lembro se ele importa PNG, mas também se não importar, é só você dar um print na tela e depois recortar, é tranquilo. Bom, vamos lá. O próximo, até pouco tempo, ele era a minha opção para criação de fichas no modelo do D&D 2024. E eu confesso que esse era o único ponto útil, o único ponto atrativo dele, que é o Falindrit, tá? Mais uma vez aí na tela. Ele tem um layout bom, ele tem um visual legal para você mexer. Ele é intuitivo, você consegue mexer nele numa boa ali, você vai ter todas as áreas para preencher, é bonitinho, tudo. Mas ele tem um problema que para mim é terrível, que é o seguinte: você consegue, né, criar ali, às vezes algumas coisas ele calcula também, ele faz o cálculo automático, depende do que você quiser, só que na hora de você preencher traits, né, as habilidades, ações bônus, reações, ações lendárias, ações míticas, Lair Actions, você tem que fazer manualmente, você tem que digitar. Esse é o problema, ele não suporta copiar e colar, porque às vezes, aquilo que eu mencionei anteriormente, você precisa, você tem ali um monstro, né, e você quer usar uma habilidade daquele monstro, ou só fazer uma versão modificada dele, pô, é simples, você abre lá um PDF que tem aquela criatura, ou você vai em algum site que tem as fichas, como por exemplo o 5e Tools, você vai lá, você copia aquele trecho do texto, vai lá no local pertinente e pum, cola.
Ele colou, tá lá, beleza. Você não tem que ter aquele trabalho todo de ficar digitando, às vezes, um bloco desse tamanho de texto de uma determinada habilidade. E aí você só muda o que realmente tem que mudar. Quero mudar o dano aqui, em vez de ser mais 2, vai ser mais 3. Pô, coisa de um segundo, em vez de você ficar digitando lá 20, 30 linhas de texto. Só que o Falendrit, ele buga se você tentar colar o texto. Quando você tenta colar, ele joga um monte de caractere bugado ali que fica na ficha. Você não consegue arrancar aquilo da ficha de jeito nenhum, você não consegue apagar aquilo da ficha. Aí você tem que apagar tudo que você colou e digitar manualmente. Para mim, esse é o grande problema dele. Agora, talvez você consiga importar, se você tiver um arquivo de criatura no formato GSON, aí você consegue, talvez. Eu nunca consegui. Mas ele tem esse grande problema, Para mim, a única vantagem dele é que ele te permite escolher qual edição você quer o modelo da ficha. Se você quer que a ficha fique com a aparência do 2014 ou do 2024. E era por isso que eu usava ele. Porque para eu produzir material compatível com a 2024, eu achava legal usar o modelinho da ficha nova. Aí é coisa visual só, mas acho legal, E aí, eu descobri um outro, que é o Wizard. Não tem nada de Wizards of the Coast. O Wizard, vou até abrir o nome dele aqui, só para... É o StatBlock Wizard. O StatBlock Wizard, ele faz ele te dá essa mesma opção, que é a versão 2014 ou 2024, que é o que o Falendrit te dá. Só que ele não tem um layout, ele não tem ali uma interface tão bonita, tão agradável, tão intuitiva quanto o Falendrit, só que ele te permite copiar e colar à vontade, então ele agiliza muito. Você vai pegar uma criatura e falar, eu quero fazer um Doppelganger mutante com umas habilidades extras. Só que ele vai ter as mesmas ações, os mesmos traits ali de um Doppelganger normal, só vou mudar uma coisinha ou outra, talvez adicionar um ataque ou outro. Eu vou lá num PDF, talvez do livro dos monstros ou no próprio 5e Tools lá, copio as habilidades, colo, acabou. Coisa de segundos, Não preciso digitar nada. Então, para mim, o StatBlock Wizard, ele acaba superando muito o Falendrit, Eu simplesmente larguei mão do Falendrit depois que eu descobri ele, para fazer fichas do 2024. E claro, tem a outra opção, que e também, todos eles você vai no Wizard também você vai conseguir importar o PNG tranquilo, você vai conseguir importar em HTML, texto e tudo mais. E por fim, nós vamos ter uma outra opção, que seria o que? Você mesclar esses sites, Vamos supor, você fez um NPC ali no Monster Shuffler, só que você quer que esse NPC ele tenha lá o formatinho da ficha do 2024, coisa que o Monster Shuffler não faz. O que você faz? Você gera ele no Monster Shuffler, modifica do jeito que você quer, exporta o arquivo como texto, e aí esse texto você pega e cola ele no StatBlock Wizard. Pronto, você tem a fichinha no modelo 2024. Então é isso, Tá aí uma solução para você que quer criar NPCs de forma rápida e prática para o seu jogo, quer criar algum monstro novo ali, quer ter uma fichinha bem feita, ou até para você que quer criar ali um material homebrew para distribuir para a galera, E também para quem, como é o meu caso, quer criar material de uma forma comercial para publicar na DMs Guild ou em alguma outra loja online, você tem aí uma forma de fazer umas fichas mais profissionalmente agradáveis assim, mais visualmente profissionais. Então, é isso, tem um outro porém, que é obviamente, são sites estrangeiros, então são em inglês. Óbvio, você pode colocar o texto em português se você quiser. Só que como ele já tem algumas coisas pré-feitas, como por exemplo, armadura, o HP, velocidade, os atributos, ações bônus, tudo isso já vem pré-feito na ficha. Então você pode alterar as habilidades, mas você não pode alterar esses cabeçalhos. Então, por mais que você faça um texto em português, esses cabeçalhos, eles vão estar sempre em inglês. Então, para quem quiser fazer uma ficha em português, a coisa complica um pouquinho, a não ser que você entenda um pouquinho de Photoshop, e aí você faça todas as descrições, todo o texto em português, e aí depois você joga no Photoshop e só altera ali os cabeçalhos e põe para português, E também, se você fizer essa gambiarra que eu falei de gerar no Monster Shuffler e depois quiser jogar para o StatBlock Wizard, se você for fazer, por exemplo, se você quiser a ficha em português, você vai ter que pegar o texto que você converteu, traduzir esse texto, e aí jogar o texto em português no StatBlock Wizard e fazer a photoshopada nos cabeçalhos para colocar os títulos ali em português. Você vai colocar actions, ações, STR, FOR, blá blá blá.
vai ter que fazer essa gambiarrazinha. Mas tirando essa questão menor, são muito úteis. E aliás, alguém podia até, eu já até pensei em fazer isso, mas até agora eu não tive tempo e também não tive força de vontade para criar um negocinho desse que faça essa mesma coisa, só que em português, né? Não achei nenhum na internet, se alguém quiser fazer, nós agradecemos. Mas é isso, espero que tenha sido útil para vocês, e se alguém achou legal o vídeo, mas tiver com alguma dificuldade ou quiser alguma dica para fazer essas gambiarras, para fazer alguma coisa no Photoshop, ou até de como usar, né? Porque tem algumas partes deles, de todos eles, que acabam sendo meio chatinhas de mexer. Se alguém precisar de algumas dicas a mais, só dá um toque aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo específico falando de um ou de mais desses sites aí. Então é isso, galera, espero que tenha sido útil. Deixa o seu like aí se curtiu, inscreva-se no canal para dar aquela força e deixa o comentário aí. Até a próxima, valeu!